Temos treinador, hein, massa atleticana? Temos treinador, hein? Eduardo Domingues. É louco, é barba. É o novo treinador do Atlético. Ainda não foi anunciado, ainda não é oficial, mas a gente já conseguiu confirmar a informação com todas as partes envolvidas no negócio. Tá? Eu vou trazer detalhes para vocês aqui, inclusive, como sempre, como o canal Bica Galo é muito bem relacionado, graças a Deus, a gente sempre traz aqui um colega local, né, para poder trazer as informações, né, sobre, no caso, sobre o Domingues, né. Então eu vou trazer aqui o Martim Postiglione, que é lá da Rádio Província, inclusive um abraço para ele, para o Sérgio Arenar, que eu participei ontem do programa de rádio lá, de La Plata, ontem, falando um pouquinho sobre essa situação do Domingues. Não tinha fechado ainda, mas já estava ali na tampa, e eles não estavam acreditando muito que ia acontecer, não. Eles falaram assim, acho que é mais rumor, muito difícil que aconteça. Acho improvável que o Domingues acione cláusula de saída. Não passaram 2 horas em apuração conjunta com meu amigo César Luiz Merlo, lá da Argentina. A gente falou, ó, o trato tá feito. E postamos. Inclusive furamos a notícia, né? Então, assim, realmente foi tudo rápido, a questão ali de como as coisas aconteceram. E o mais curioso é que eu participei desse programa lá na Argentina, né, de rádio, e ainda não tá. Os caras falam assim, acho que é mais rumor, acho que ele não vai sair, tal. 2 horas depois, estava todo mundo lá desesperado. Ô, gente, isso é muito importante a gente falar, tá? Tava todo mundo desesperado, revoltado com a possibilidade da saída do Eduardo Domingues. O homem é muito querido no Estudiantes. É muito querido nos Estudiantes, tá? É um dos melhores técnicos que eles tiveram nos últimos tempos. É um cara que foi campeão de vários títulos, certo? É o último campeão argentino. Não é qualquer um que o Atlético tá trazendo, não. Isso tem que ficar muito claro, tá? Então, assim, trégua para a diretoria, trégua para o Eduardo Domingues. Vamos deixar ele trabalhar, vamos deixar ele chegar, porque o Atlético pode estar trazendo um grande treinador sul-americano. E pelo amor de Deus, vou até cortar para essa câmera aqui, sem xenofobia, velho. Entendeu? Não fica com esse trem de xenofobia, não. Bobagem danada isso. Não é? Ah, não, porque é argentino e tal. Não, cara, peraí. Né? O cara é argentino, mas não é a mesma pessoa que o Sampaoli, não é a mesma pessoa que o Gabriel Milito, não é a mesma pessoa que fulano de tal. Ele é o Eduardo Domingues, entendeu? Então, assim, ele tem a personalidade dele, né? Eduardo Domingues é uma pessoa, o Sampaoli é outra pessoa, o Gabriel Milito é outra pessoa. A coincidência, né, a característica em comum é terem nascido no mesmo lugar, mas cada um trabalha de um jeito, cada um tem uma personalidade. Inclusive, o meu amigo Martim Postiglione vai falar com a gente aqui sobre essa situação. Fala, Posti. Hola Marco, ¿cómo estás? Un gusto, un abrazo grande para toda la gente de ahí de Brasil, para la gente de Mineiro, bueno, aquí desde la Argentina, desde la ciudad de La Plata, hablar un poquito de Eduardo Domínguez, ya el ex técnico de Estudiantes, ya pronto entrenador del Galo, de Atlético Mineiro. Estamos hablando de una persona muy seria, muy trabajadora, de perfil bajo, de hablar muy poco con la prensa, de trabajar muchísimo, de tener ideas claras, concretas, muy cercano al jugador de fútbol, una persona que le mete mucha intensidad a los entrenamientos, que habla y entiende de fútbol porque fue jugador de Vélez, porque estuvo en Huracán, y hoy como entrenador es una persona muy respetada en la Argentina. Así que Mineiro va a tener un entrenador que le va a dar mucho sacrificio, mucha entrega, mucho trabajo en campo, mucha pelota, mucho juego y también mucha inteligencia para demostrarle a todo el pueblo de Mineiro que llega un entrenador, un técnico campeón como lo es
Eduardo Domínguez. Aquí fue muy sorpresivo, esto se dio muy rápido, muy pocos imaginaban que Domínguez se iba a ir de Estudiantes, pero bueno, son las cosas del fútbol. Tocó despedirse del Pincha y emprender viaje a Brasil y ser el nuevo técnico galo. Así que les mando un abrazo grande, a disposición y hasta cualquier momento. Chau, chau. Valeu, meu amigo Martim Postiglione. Um abraço para toda a turma lá da nossa querida Rádio Província, lá de La Plata, na Argentina. E vocês viram aí, né? Se tinha gente que tava assim, não sei, tal, é mais um argentino. Cara, olha aí, ó, pessoal que cobre o Estudiantes, pessoal que torce para Estudiantes, né? Todo mundo tá muito chateado lá. Então, assim, eu acho que é o que o Ivanil tá falando aqui, ó. Não conheço o trabalho, mas torço para que dê muito certo. O trabalho perdure. Que tenha o apoio e paciência dos torcedores e diretoria. Pronto, vou pegar esse comentário seu aqui, vou fazer um quadro aqui e colocar no meu cenário aqui no estúdio. É isso aí, gente. Eu também não conheço o trabalho a fundo, né? Inclusive, eu falei nas minhas redes sociais, para quem me segue, que eu considerava uma aposta arriscada. Mas quando eu fui entender melhor, como eu falo sempre aqui, velho, eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. Se ontem eu achava que era uma aposta arriscada, que era alguma outra situação, e hoje pessoas, através de argumentos de convencimento, através de argumentos de demonstração, através de explicações, através de conversas, me comprovaram ou me mudaram de opinião de que é uma boa contratação, eu não tenho problema nenhum em chegar para vocês e falar assim, olha, eu ontem estava achando uma aposta, mas hoje eu estou vendo que é uma boa contratação. Eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. Eu formo opiniões aqui, né? A gente é conhecido como formador de opinião, mas eu mudo a minha o tempo todo e tá tudo certo, né? Eu acho que eu não estou convicto de que é uma contratação ruim, nem que é uma contratação, mas me parece que é uma contratação muito boa que o Atlético fez. Me parece que o Atlético acertou em cheio nesse primeiro momento do perfil do treinador. Óbvio que a gente vai ver como que vai ser a questão da pressão da torcida, como que vai ser a questão dos resultados. O pneu está sendo trocado mais uma vez com o carro andando em movimento. Então a gente vai ter também um tempo de adaptação. É um treinador que nunca treinou no futebol brasileiro, é um treinador que não tem um calendário no futebol brasileiro, é um treinador que nunca morou no Brasil. Então vai ter uma série de fatores, né? Existirão que a gente vai ter que ter paciência e adaptação e confiar no processo, certo? Então é um técnico que realmente o Atlético, o que o Martim falou e foi perfeito. A torcida atleticana tem que saber que estão levando um técnico campeão, um cara campeão, um cara com característica de campeão, de time competitivo, de boas equipes, de equipes sólidas, né? Então, eu acho que é super importante a gente apoiar nesse momento e saber que é um cara campeão. Não é o fulaninho das couve lá da Argentina, não. É o último campeão do futebol argentino, certo? É um cara que, se eu não me engano, ele estava a 11, 12 jogos sem perder, antes agora. Hoje é a despedida do Eduardo Domínguez, El Barba, do Estudiantes. O Estudiantes vai jogar contra o Sarmiento de Junín, lá pelo Campeonato Argentino, e hoje ele se despede da torcida do Estudiantes. O Verón, né, a Brujita, Verón, quem não lembra e quem não ama o Verón é maluco aqui nos atleticanos, né? O Verón é o presidente do Estudiantes e já falou, admitiu em entrevista que hoje, né, acho que é hoje mesmo, hoje ou amanhã, deixa eu só conferir aqui, Estudiantes e Sarmiento. É hoje mesmo. Hoje mesmo esse jogo aqui, 5h45, em La Plata, despedida do Eduardo Domínguez, dos Pinchas, que é como são conhecidos os torcedores do Estudiantes, tá? Então hoje é o último jogo dele, acredito que amanhã ou depois ele já deva viajar, acho que amanhã mesmo, e domingo provavelmente já está no camarote lá na Arena MRV para o jogo contra o América, tá?
vou até confirmar aí depois essa questão da chegada aqui, é que o Atlético ainda não oficializou, né? Então a gente está lidando com uma situação que a gente apurou e está cravando, né? E, naturalmente, outros veículos, né? Imprensa argentina, outros colegas aqui do Brasil também, né? Então, a gente está cravando essa situação, lá tem um novo técnico. Aí agora vamos só conferir esses detalhes de logística aí, não quero me precipitar nesse momento, tá? Márcio Ray, posso ser sincero? Alguns torcedores replicam que vêm em redes sociais e fazem um comentário sem ter noção do que está falando. Vamos aguardar, pô. Cara, isso é muito verdade. É muito verdade. O fulaninho de tal falou lá, nossa, que é um técnico fraquíssimo, técnico com mentalidade de perdedor. Aí o ciclaninho indicava assim, não, técnico fraquíssimo, mentalidade de perdedor. Ele simplesmente replica, ele não sabe se é um técnico fraquíssimo, se tem mentalidade de perdedor, ele não sabe nem que é um fulaninho, ele só replica esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, pô, velho, complicado, entendeu? Essa situação da gente nego batendo, falando que é fraco e tal, sem nem conhecer, sabe? E assim, trégua mesmo, cara. Vamos dar trégua aí. E ó, sobre essa questão do treinador, então, só complementando as informações, ele vai chegar como equipe, tá? De auxiliares técnicos, tá? O preparador físico há uma discussão ainda se vai seguir os seguintes ou se vai ficar ou se vai ser um outro profissional da equipe lá do Domingues, tá? Então essas questões ainda são definidas, quem chega para cá. O contrato é até o final de 2027, então é um contrato por 2 temporadas, praticamente. É o contrato que tinha o Sampaoli, né? Então o Atlético vai ter essa questão do contrato até 2027. E o salário, que ele já era bem pago lá no futebol argentino, ainda vai ter um acréscimo aqui, vai ter uma valorização salarial. O Eduardo Domingues, que será o novo técnico do Atlético. Ele tem 47 anos e passando um pouquinho, né, da história do Eduardo Domingues aqui, eu acho que é importante a gente falar um pouco da história do Domingues. Ele foi campeão com o Estudiantes na última temporada, mas eu vou trazer aqui alguns detalhes para vocês aqui, tá? Ele chegou no Estudiantes depois de uma passagem pelo Independiente em 2022. Lá no Estudiantes ele tem 158 partidas, 71 vitórias, 47 empates e 40 derrotas, um aproveitamento de aproximadamente 55%. Ele conquistou a Copa da Argentina em 2023, a Copa da Liga Argentina em 2024, o Troféu dos Campeões em 24 e 25 e o Clausura do Campeonato Argentino em 25, tá? Ele fez campanhas de destaque na Libertadores também, né? Então eles eliminaram quase eliminaram o Flamengo ano passado, né? Tinha um favoritismo absurdo, né? E quase eliminaram o Flamengo, acabaram perdendo por 2-1, ganharam por 1-0 e nos pênaltis acabaram ali sendo eliminados pelo Flamengo. E vários jogadores ali, o Eduardo Domingues ajudou a potencializar. Um deles, eu até participei de uma live ontem no Instagram com meu amigo Vander lá do Fala Massa, e eu citei um jogador que era um pilar desse time do Eduardo Domingues, Santiago Ascacíbar. É um volante, primeiro volante, capitão, né, do time do Barba, e um cara extremamente importante pro time dele, o primeiro volante, tá? É um dos primeiros volantes que eu sempre falei para vocês que eu queria ver aqui, que é um cara completo, um cara que marca, tem intensidade, tem jogo, né? Vence duelos, é inteligente, quebra pescoço, né? Para fazer as jogadas. Então tem muita leitura. Então é um cara que eu sempre quis vir aqui e esse cara era uma peça chave do meio campo. Então algumas pessoas estão pensando, poxa, então veio o Domingues, não vai vir um volante, ou então não vai vir. Não, cara, o Atlético segue no mercado. Ainda vou falar sobre isso, tá? Ainda vou falar sobre isso. O Medina também se destacou muito com o Domingues e ele acabou de chegar para o Botafogo. O Botafogo montou um time também do meio-campo ali. Impressionante. Danilo, Montoro, Medina, o menino lá do esporte também, o Zé Lucas, também pode ser contratado. Um meio de campo bem interessante do Botafogo. Voltando aqui ao Domingues. Fora do Estudiantes, ele foi campeão no Nacional do Uruguai, no Campeonato Uruguaio, a Supercopa Uruguai em 2019 e pelo Colón de Santa Fé, ele venceu a Copa da Liga Argentina em 2021.
Então é um cara, velho, que onde ele passou, ele foi campeão. Essa é a mensagem. Onde o Domingues passou, ele foi campeão, tá? Então o Atlético tá trazendo um cara campeão. Isso é muito importante, entendeu? A gente falar sobre isso, tá? É... E então, assim, eu acho que o nível de exigência, o nível de entrega que esse time vai ter, o nível de dedicação que esse time vai ter, pode ser similar ou maior do que o time do Sampaoli, só que vai ter um clima mais leve. Então, o upgrade, ele está relacionado a você melhorar alguma coisa, certo? Obviamente. Então, se você tem um técnico que tem todas as valências técnicas, táticas, sabe de mercado, sabe dar treino, tem uma baita equipe e tudo mais, como é o Sampaoli, mas tem o que eu falei para vocês que me falou uma fonte, uma baixa capacidade interpessoal, falta algo nele. E o Domingues não. O Domingues é um cara que tem essa capacidade interpessoal. O perfil dele é mais baixo publicamente, mas dentro do campo, dentro do elenco, ele é defensor dos jogadores. Ele é um cara que não critica a diretoria publicamente, que não expõe jogadores publicamente. É um cara discreto em frente das câmeras, é um cara discreto com a imprensa, mas dentro do elenco é um cara muito bem quisto, é um cara, não é paizão, tá? Só pra ficar bem claro, assim, também o termo paizão não cabe a ele, mas é um cara muito bem quisto, que defende o elenco, que foi jogador, foi um zagueiro, né? Capitão onde passou. Então, um cara que ele tem a liderança inata na sua personalidade, tá? Então, eu acho que essas questões, elas fazem muita diferença quando você tem o que o Sampaoli tinha, que eram outros aspectos técnicos, táticos, mercado, treino, e soma isso à capacidade de se relacionar, a capacidade interpessoal. Então eu acho que o Atlético tem um upgrade nesse sentido, tá? É um cara que não tem muita posse de bola, ele fala assim, ele até tem um treino dele que eu tava assistindo, ele fala assim, queremos ter a bola muitas vezes, mas não durante muito tempo. Então, toques rápidos, transições, triangulações, certo? Jogo direto, então bolas longas também. Então, ansioso para ver o que ele vai fazer aí. Ansioso. Exatamente, ele era do Huracan, foi aonde ele se destacou, ele parou em 2015, jogou por outras equipes também, mas no Huracan ele era um zagueirão, era o capitão e tudo mais, tá? Pelo fato dele ser um zagueiro, você acha que ele pode dar uma ajustada na zaga? Cara, com certeza, ele tá aí para fazer tudo isso, né? Ele tá aí para fazer tudo isso, né? Sim, eu falei que o Ascaciba foi pro Boca. Eu sei disso. Deixa eu ver o que mais o pessoal tá falando aqui. Gênio Prado. Bom dia, Gé. Espero que a diretoria banque esse treinador, porque grande parte da nossa torcida é igual certos eleitores. Se não vem o treinador que eles desejam, eles torcem contra o próprio time. Perfeito.